Oi pessoal, aqui é a Cíntia Craveiro do blog Psicologia para Pais. Bom, como eu prometi no vídeo anterior, hoje daremos início à nossa série de vídeos sobre como determinados comportamentos dos pais podem influenciar no comportamento dos filhos. Lembrando que essa série será baseada no estudo sobre estilos parentais realizado pela Paula Gomide, psicóloga e doutora em Psicologia Experimental pela USP. Ela seleciona 7 práticas educativas emitidas pelos pais. Falaremos sobre todas essas práticas e o impacto que cada uma tem na vida de pais e filhos. Mas hoje vamos falar sobre o monitoramento do comportamento do seu filho. Monitorar não no sentido de vigiar para punir, mas no sentido de dar a atenção necessária aos comportamentos do seu filho que realmente são importantes. Então vamos lá. Existem 2 aspectos desse monitoramento. Ele pode ser um monitoramento negativo e pode ser um monitoramento positivo. O monitoramento negativo acontece quando há excesso de fiscalização dos pais sobre a vida dos filhos. Excesso. E grande quantidade de ordens repetitivas, as quais não são seguidas por eles, gerando um clima então hostil, cheio de estresse e sem diálogo em casa. Já a monitoria positiva acontece quando os pais têm atenção e conhecimento acerca de onde seu filho se encontra e das atividades desenvolvidas por ele. Nesse tipo de monitoria, a positiva, está presente sempre o afeto e o carinho dos pais, principalmente quando mais precisam. Esse tipo de monitoria, tanto a negativa quanto a positiva, pode desenvolver comportamentos antissociais e prossociais, ou seja, a monitoria negativa, ela tem uma grande probabilidade de desenvolver comportamentos antissociais no seu filho. Não quer dizer que necessariamente ele vá desenvolver, mas provavelmente ele desenvolverá. Por quê? Porque essa monitoria negativa, ela, como eu já falei, ela mantém um ambiente muito hostil, cheio de estresse em casa. É quando você simplesmente fica repetindo ordens que eles não cumprem e você mesmo assim vê que ele não está cumprindo e aí você continua falando e continua pedindo e continua reclamando que ele não cumpriu. Então vamos mudar o foco. Tá? Porque esse ambiente hostil, ele tende a impactar nas relações entre pais e filhos. E aí vai desenvolver uma relação que não é produtiva, não é legal, não é habilidosa. Isso tem impactos nesse comportamento. Então, a monitoria positiva, no caso, ela tende a desenvolver comportamentos prossociais nos seus filhos. Esses comportamentos que vão facilitar a vida do seu filho socialmente falando, em sociedade, na relação com o outro e com vocês em casa também. Então, como monitorar? Porque assim, o nome monitoramento, você vai pensar logo no adolescente, que precisa de uma monitoria, que precisa de uma observação justamente para punir o que ele está fazendo de errado. Então, vamos pensar que essa monitoria, ela tem que acontecer antes. Ela tem que acontecer sempre, desde pequenininho. Então vamos pensar no seu pequeno, vamos pensar em o que significa essa monitoria para uma criança. Significa você dar a atenção necessária para aqueles comportamentos que necessitam de uma atenção necessária. A atenção por si só já é um reforçador de alta magnitude para a criança. Ela precisa e ela busca essa atenção dos pais o tempo inteiro. Então, essa atenção voltada de carinho e de eu quero manter um bom relacionamento com você, tem um resultado diferente do eu estou te observando o tempo inteiro para ver o que você fará de errado para te punir. Notam a diferença? Vamos pensar de uma outra forma, em como eu posso monitorar o meu filho de uma forma saudável. E que consequências que eu posso ter, tanto para mim quanto para ele.
Porque no momento que o teu filho vê que você dá a atenção necessária, não só quando ele está fazendo algo errado, mas que você dá a atenção necessária quando ele também está fazendo algo de bom, isso tem um resultado, tem uma consequência muito mais positiva. E aí, esses comportamentos poderão aumentar de frequência, ou seja, ele pode passar a responder de maneira mais adequada ao ambiente, às coisas que estão acontecendo, porque você já deu atenção num momento importante, que ele estava fazendo algo legal. E aí, aquilo que de repente ele faz, que não é tão legal, vai perdendo força. Ela pode diminuir de frequência, porque você não passa a dar atenção e monitorar só o que ele está fazendo de ruim. E aí, a questão das ordens repetitivas também são importantes. Porque à medida que você dá uma ordem, pede algo para a criança, e ela não cumpre, e aí você fica repetindo a ordem, você está dando uma atenção para algo que ela não necessariamente está fazendo de legal, porque ela não cumpriu. Então você pode estar reforçando outros comportamentos e não o que você pediu para ela. Então, é uma dica. Observe o como você está fazendo isso. Observe que, de repente, se você quiser que ela faça algo, descreva a regrinha, descreva a ordem da forma mais fácil possível para que ela entenda o que realmente ela deve fazer e o que vai acontecer se ela cumprir essa ordem. E aí depois você deve reforçar, falar sim, que legal que você cumpriu. Por exemplo, vamos lá, vamos pensar num exemplo, uma criança de 3 anos que está brincando com massinha, e aí aquelas massinhas elas têm uma validade e elas têm que ser armazenadas de forma específica para que essa validade se estenda um pouco, né? Então, para não craquelar, para não endurecer, elas têm que ser guardadas nos potinhos. Vamos pensar nesse exemplo, para ver se fica mais claro. E aí a mãe fala assim: ah, você tá brincando com massinha? Então tá, então depois que você brincar, você guarda as massinhas nos potes, tá? E aí a criança vai, brinca, para de brincar, e aí ela sai, deixa tudo jogado na mesinha e a mãe começa a gritar: eu já te falei que é para guardar a massinha no pote, o que foi que eu te pedi? E a criança às vezes nem dá ouvidos e continua fazendo o que ela está fazendo, a mãe nem sabe aonde ela foi parar em casa, porque também está ocupada, claro. E aí vai e guarda as massinhas para a criança. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que de uma outra vez isso vai se repetir. O que pode acontecer é que esses comportamentos da mãe de repetir ordens e ficar irritada porque essas ordens não são cumpridas, eles podem acontecer mais vezes. Então vamos evitar. Como que a gente pode tentar mudar isso? A gente começa a descrever no início da brincadeira. Ah, que legal, você vai brincar de massinha? Então tá bom, você sabe o que tem que fazer depois que brincar de massinha? Você tem que guardar as massinhas, porque senão elas vão endurecer, vão quebrar e você não vai mais ter massinha para brincar. Tá? Então, na hora que tá acabando a brincadeira, fulaninho, o que eu te pedi? Pede, abaixa, fala com a criança num tom firme, sem grito, e que ela esteja prestando atenção para você. O que eu te pedi? Então, se ela não repetir, você diz: eu pedi para você guardar as massinhas, porque senão elas vão endurecer e não vão mais funcionar para brincar. Então, vamos guardar? E aí você espera. E aí você diz assim: olha só, eu só vou sair daqui quando você guardar. E fica. Se ele tentar correr, segura, volta, repete a regrinha, repete a ordem e espera. Se ele ainda assim não quiser guardar, pega a mãozinha dele, 3 anos, pega a mãozinha dele com calma, com carinho e põe cada massinha no seu pote com a mãozinha dele e explica que isso é necessário e que de uma próxima vez ele vai ter massinhas para brincar e que você espera
que você não precise mais pegar na mãozinha dele, tá? Mas tudo isso que eu quero dizer é que monitorar é ter atenção com o seu filho. E para ter atenção, a gente precisa de um tempo. Isso está cada vez mais escasso, está cada vez mais difícil para mães e pais, e principalmente mães que trabalham fora. Agora, o que eu quero dizer é que essa atenção, esse observar o filho e poder responder adequadamente ao que ele está fazendo, faz toda a diferença. Então, um minutinho que você tem para estar e dar atenção para o seu filho em determinados momentos, faz toda a diferença lá na frente. Porque você já não está olhando só, monitorando só o que ele está fazendo de ruim. Não está à espera de algo que ele faça de errado para necessariamente punir. E esse monitoramento positivo é cheio de carinho e atenção, que é o que eles mais precisam, para que esses comportamentos adequados aumentem de frequência, para que eles observem que eles fazendo coisas, tendo respostas que são legais, que são produtivas, eles também têm mais atenção. E muitas vezes, a maioria das vezes, é isso que eles vão em busca, da atenção. Ok? Então espero que essa dica seja legal, que você pare, repense, reflita sobre isso e observe como que isso pode te ajudar. Bom, gente, por hoje é só. No próximo vídeo vamos falar sobre disciplina relaxada e abuso físico. O que é isso? Funciona? Que alternativa podemos usar ao invés do abuso físico? Quais as consequências do abuso físico para pais e filhos? Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Se não gostou, clique em não curtir. Não esquece de deixar seu comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo.